Pessoas também. Então é isso. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Que bom que vocês estão aí. Queria, enfim, agradecer a presença aí de algumas pessoas que estão nos visitando. A gente separou esse sábado para a gente ter um momento de reencontro do nosso acampamento. Você está vendo aí já, você já percebeu. Mas não deixa de ser um tempo abençoado, um tempo de reflexão na palavra. E eu queria trazer para você uma reflexão nessa noite, ainda dentro de um pouco do que a gente falou, ouviu principalmente, compartilhou nesses dias lá do Ser Firme 2017. Aliás, eu quero já deixar para você que nós vamos tentar aí, isso eu estou em primeira mão, eu não falei com a diretoria sobre isso, mas eu vou lançar essa, assim, de vez em quando eu tenho umas dessas. Nós vamos ver se a gente lança até o final ainda desse mês. A gente tem mais uma semana. A gente vê se a gente já lança alguma coisa sobre o Ser Firme 2018 para a galera se programando. Vamos ver se a gente consegue já colocar alguma coisa no ar, oficialmente falando, né? Então já reserve a data para o feriado de independência do ano que vem. A chácara já está reservada. Por que isso? Porque esse ano foi uma correria para alguns aí em torno de grana. Então, se você começar desde já a economizar em uns vintão por mês, quando chegar ao acampamento, você vai estar com o acampamento pago. Beleza? Abra sua Bíblia comigo lá em João capítulo 4. Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas, e a gente começou a entrar num assunto bastante interessante, que são as redes sociais. E a gente estava lá comendo uma pizza e trocando ideia, e a gente começou a discutir sobre algumas realidades que acontecem nas redes sociais e sobre a coisa boa que as redes sociais trazem para nós, né? Começou a pensar um pouco assim, eu, por exemplo, né, que a minha família, os meus familiares, melhor dizendo, todos estão lá em Minas Gerais, e as redes sociais são uma coisa que aproxima muita gente. A gente pode quase que sentir o que está acontecendo lá de lá, né, não só através do Facebook e do WhatsApp, mas até mesmo das chamadas de vídeo e tudo isso, é muito massa. Dentre outros benefícios aqui, por exemplo, tem gente que está assistindo a gente ao vivo, ou mais tarde vai assistir em gravação, do outro lado do mundo. É uma coisa muito bacana o que a tecnologia proporciona para a gente. Mas a gente também estava conversando sobre algumas coisas assim, e eu sou meio careta para essas coisas, sabe? Eu malemar sei mexer lá no meu Facebook e no meu WhatsApp, né? E a gente conversava e eu comecei a me deparar com algumas coisas assim que eu não tinha parado para pensar, que é a quantidade, ou melhor, é como a virtualidade das redes sociais e da internet podem prejudicar a nossa vida. Principalmente porque eu queria começar, na verdade, colocando essa coisa para você pensar. Quem conhece você pelo Facebook ou pelas redes sociais, conhece você de verdade? Será que se alguém quisesse conhecer você e procurasse você lá no Facebook, pelo seu nome, sobrenome, essa pessoa encontrar você naquele perfil que você diz que é seu? Porque se essa pessoa que tentar procurar você no seu perfil na internet, pelo seu nome e sobrenome, e não encontrar você lá, de duas uma: ou você é muito ruim de rede social, igual eu,
ou você está mentindo. Você está construindo um personagem a seu respeito para que as pessoas conheçam você de um modo socialmente aceitável. Por isso você tira foto de biquinho, de perfil, com a melhor roupa, com o seu melhor enquadramento, achando que todo mundo vai te ver só naquela posição. Esses dias uma pessoa me conheceu pessoalmente, que depois que me conheceu pelo Facebook, falou assim: nossa, achava que você era mais magro. Falei, jura? É que aquela foto lá é antiga. Falei, foto é antiga, né? Antiga do ano passado. Enfim, você já parou para pensar sobre isso? Eu queria continuar hoje nesse reencontro falando com você sobre algumas verdades a nosso respeito. João 4 é uma história interessante. A mulher samaritana é uma mulher que desafia muito da nossa religiosidade. Mas não somente isso. Desafia muito, talvez, da nossa realidade cotidiana. E talvez eu queria tentar convidar você a ler comigo esse texto de um jeito que você talvez ainda nunca tenha parado para ler. Aliás, esse é um exercício que eu tenho tentado fazer na minha caminhada. Tentar ler a Bíblia de um jeito que eu ainda não li. E é difícil, porque a gente está tão acostumado com alguns textos que é difícil isso acontecer. Mas vamos lá. Acompanha comigo em João 4. Quando, pois, o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia, para você ter ideia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu porventura maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, e bem assim nós, nossos filhos e nosso gado? Então, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Disse-lhe a mulher: opa, Senhor, dá-me de beber dessa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise mais vir aqui buscar. Disse-lhe Jesus: vai lá, chama o seu marido e volte aqui. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. E esse que agora tens não é teu marido. Isso você disse de verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos ler até aí. Senhor Jesus, Tu és o mesmo que estava
com essa mulher samaritana, que nós não sabemos exatamente o nome, nem exatamente quem é, lá em Sicar, na Samaria, há mais de 2000 anos atrás, em plena luz do meio-dia. Aquela mulher que tu pediste água, Senhor. Sabe, a gente lendo o texto, a gente não consegue entender exatamente o que aconteceu naquele dia. Mas tu és o mesmo que estás aqui. E quem sabe o Senhor possa contar para a gente nessa noite como é que foi aquela experiência. E assim como aquela mulher viveu o encontro contigo naquele dia, leva-nos a um encontro verdadeiro contigo nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Jesus tem algumas necessidades interessantes. Além das necessidades humanas, ele também tinha necessidade de estar onde muitas pessoas não gostariam de estar, dentro do seu contexto. Judeus e samaritanos eram como atleticanos e coxa branca. São curitibanos, mas são capazes de matar um ao outro, dependendo da ocasião. Esse povo aqui era descendente da mesma origem. Todos eles estabeleceram-se em Canaã, quando o povo de Israel chegou lá. Mas depois da divisão do reino, entre Reino do Norte e Reino do Sul, o Reino do Norte se chamava Israel, e a capital era Samaria, o Reino do Sul se chamava Judá, e a capital era Jerusalém. Desde que essa divisão aconteceu, as pessoas foram se afastando, foi criando meio que dois povos de uma mesma etnia. Isso chegou ao cúmulo de, principalmente os judeus, os que ficaram mais ao sul, os que conservaram mais a ortodoxia, a religiosidade, os que ficaram em Jerusalém, com o templo, eles construíram em torno de si um sentimento de superioridade em relação aos demais, aos samaritanos. Gente do seu próprio sangue, mas que por motivos étnicos, culturais e religiosos, eles passaram a ser considerados como escória, como um povo indigno. Um judeu olhava para um samaritano e tratava um porco melhor do que um samaritano. E o texto que a gente leu disse que Jesus, ele partiu para Galileia, para a região de Cafarnaum, a norte de Jerusalém. E o texto fala que era necessário, versículo 4. Aliás, eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta ou o seu dispositivo ligado aí. Era necessário atravessar Samaria. Esse era necessário tem dois entendimentos. Primeiro, porque era necessário, pode-se dizer que era necessário uma questão geográfica, porque você tem Jerusalém, Samaria, Galileia. Então, para subir para Galileia, era necessário Jesus passar aqui. Mas você que está de frente para mim, você imagina Jerusalém, Samaria e Galileia, aqui você tem o Rio Jordão. Nessa região aqui, entre Jerusalém, Samaria e Judéia, é um vale. O famoso Vale de Gileade. Pois os judeus, eles tinham tanto problema com os samaritanos, que ao invés deles subirem um caminho que tinha aproximadamente 30 a 40 quilômetros, eles abriram um caminho atravessando o Jordão para passar por fora do Vale de Gileade e chegar na Galileia, para não ter que passar no meio dos samaritanos. Então, quando a gente vê Jesus falando era necessário, pensando geograficamente, era necessário de fato. Mas pensando nas estradas da época, não era necessário. Os judeus fizeram essa alternativa para não passar por dentro de Samaria. Mas acontece que quando o texto fala que era necessário, esse necessário tem outro ponto de vista, ou pode ter outro ponto de vista. É que Jesus vê necessidades que nós não vemos. Jesus, quando olha para você, ele vê
necessidade que você não vê, e Ele não vê, talvez, muita necessidade que você vê. Essa semana foi aniversário, mais objetivamente, ontem, o aniversário da mulher mais linda do mundo. A minha mãe, não, estou brincando, a minha esposa. Aproveitei que ela não está aqui, só para brincar. Se ela estivesse aqui, ela já ia fazer... Não, foi aniversário da Lidiane e eu tirei a tarde de sexta-feira para ir passear com ela no shopping. Eu sabia exatamente o que ela queria. E a gente foi procurando na loja e tal. E aí, a gente entra em umas lojas e a gente começa a ver necessidade que não existe, né? Eu pus na minha cabeça, eu vou sair daqui, eu vou comprar o presente da Lidiane e vou embora. Nós entramos em tudo que era loja daquele shopping. Saímos de lá sem nada. Acredita? Por quê? Porque a gente começou a ver um tanto de necessidade que não era aquela. E saímos de lá sem aquilo que a gente achava que era necessário lá buscar. Qualquer semelhança é mera coincidência com a sua história. Mas voltando para o ponto, Jesus, quando olha para mim e para você, Ele enxerga necessidades. E Jesus não estava olhando só um caminho, Jesus estava olhando uma pessoa. Jesus estava olhando uma guerra moral. Jesus estava olhando uma separação virtual. Uma separação que era coisa da cabeça do povo. E ele resolve então passar por Samaria. E como se não bastasse passar por meio de Samaria, Jesus, meio-dia, ele para e ele pede água para uma mulher. Gente, um cabra parar para pedir algo para uma mulher casada naquela época era algo muito sério. Se o marido dela soubesse, ele matava Jesus. Ou melhor, a mulher não podia nem se dar o luxo de falar com Jesus. Aliás, essa é uma curiosidade. Ela não deveria nem responder para Jesus. Mas ela fala, como sendo tu judeu, pede para mim, que sou mulher samaritana. Ela está com toda a razão, não está? Você não acha? Não tem pegadinha, não. Pensa na real. Você não acha que ela está com a razão? Eu acho. Tirando o fato de quê? Que horas que era aquilo? Hein? Meio-dia. Eu vou tomar liberdade para perguntar uma coisa para a Renata, que está aqui, que é mãe do Gabriel. E da Duda. Renata, que horas que você começa no seu cotidiano a cuidar das coisas da sua casa quando você acorda? 6 horas da manhã. Imaginava que era cedo, mas nem tanto. E qual mulher que vai buscar água para cozinhar meio-dia? Já parou para pensar? Ah, pastor, às vezes acabou a água, ela buscou de manhã. Pensa comigo. Todas as mulheres buscavam água às 6 horas da manhã. Sol baixo, começando o dia. Você não hora de estar no poço buscando água. Eu tenho vergonha quando eu acordo no meu dia de folga, 9h30, 10 horas, vou na padaria comprar pão. Eu só pego pão murcho. Chego lá e falo, moça, dá 2 pães para mim. Ela olha para mim com a cara, se acordou agora? Ela não sabe que é meu dia de folga, né? Mas eu fico sem graça. Por que aquela mulher estava lá meio-dia? Vou te falar o que eu desconfio. Só desconfio. Era perfil fake. Era um perfil fake. Ela não queria que as pessoas soubessem quem ela era. Ela não queria chegar às 6 horas da manhã e ouvir as mulheres falando, essa é aquela. Essa é aquela assim, assim, assado.
Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Você não acha que Jesus podia ter ido na casa dessa mulher, já que ele viu tanta necessidade assim? Como ele tantas outras vezes fez. Foi na casa de Zaqueu, por exemplo. Foi na casa de Mateus, publicano, que se tornou discípulo. Foi na casa de Marta e Maria. Jesus frequentava um tanto de casa, gente. Mas ele sabia onde ia encontrar essa mulher. Não era em casa. E ele começa uma conversa interessante com ela, que hoje não é o foco do que eu queria conversar com você. O foco dessa conversa é que Jesus levantou naquela mulher, o foco que eu quero dar para essa conversa hoje, voltando aqui, é que Jesus levantou uma questão com aquela mulher que tinha a ver com necessidades reais dela. Ele começa aquela conversinha assim, se você soubesse que a gente pede água, né, deve ter feito aparecer água numa mão para outra, assim, deve ter brincado com água, fez uma bolinha de água assim. Se você soubesse, sou o Senhor da água. Tu me pedirias e eu te daria água viva. Eu ia brincar com água se eu fosse Jesus. Fazer altas coisinhas de água assim. Aí ela pega e fala assim, então faz o seguinte, me dá dessa água. Porque eu não vou ter que me expor, vindo aqui buscar. Dá trabalho. Você está me falando que eu não vou ter mais sede. Cara, você vai resolver o meu problema. Jesus conhece as nossas verdadeiras necessidades. E Ele conversa conosco a partir delas. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração numa coisa. Sabe por que muitas vezes você não ouve Jesus falar com você? Porque não é você que está ali falando com Ele. É perfil fake. Eu vivo falando, e eu vou falar de novo. Isso é uma coisa que você vai me ouvir falar muitas vezes, porque a gente ainda não aprendeu isso. Eu ainda não aprendi isso. Princípio básico da oração, de acordo com o Sermão do Monte. Você já sabe, não sabe? Qual é? Quando você orar, diz Jesus em Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a porta, ora e o teu pai que vê em secreto. Não é o teu pai que ouve. Oração não é o que eu falo. Oração é o que Deus vê. Porque tem muita coisa que eu falo, como ministrou Daniel aqui, que não é verdade. De repente até é verdade para aquele momento. Cara, olha, imagina se Jesus ouvisse as orações que você faz para Ele naqueles momentos. Eu vou dizer para você que metade desse auditório que já estava morto. Porque eu já pedi para Deus matar muita gente. Inclusive eu. Imagina o Espírito Santo bipolar. Mato ou não mato? Hora quer que mata, hora diz que ama. Hora que é perto, hora que é longe. Hora quer engordar, hora quer emagrecer. Hora quer ir, hora quer voltar. Não é assim ou é só comigo que é assim, gente? Imagina se Deus fosse ouvir tudo que você fala. Aliás, Jesus mesmo foi quem disse, o reverendo Juarez pregou um sermão nesse texto domingo passado, dizendo que a boca fala do que o coração está cheio. Coisa boa, né? Coisa boa. Que a minha boca possa falar de tudo que está cheio no meu coração. Mas você se lembra do que disse Jeremias acerca do coração? Ele diz o seguinte: enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá?
E quantas vezes você chega a alguém e fala assim, segue seu coração. Pior conselho que você pode ganhar de alguém é falar isso. Segue seu coração, querida. O que seu coração está dizendo? Escute o seu coração. Pois o seu coração vai te levar para o inferno. Na maioria das vezes. Não estou dizendo que você é uma pessoa que tem má intenção, não. Estou falando que você é uma pessoa que tem muita má intenção. Porque o pecado mora em nós. Voltando para a questão. Jesus olha para ela e fala assim, se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Ele levantou nela uma verdadeira necessidade. E ela falou, então me dá. Aí nós chegamos num ponto. Jesus disse no versículo 16, tá certo. Aliás, olha que interessante, Jesus falou para ela que não ia dar da água. Você viu Jesus falando, não vou te dar dessa água, só estava fazendo graça. Não. É como se Jesus estivesse falando assim, tudo bem, eu vou suprir a sua necessidade. Eu vou mudar a sua história. Eu vou alimentar a sede que você nem sabe que tem. Eu vou cuidar dos seus verdadeiros traumas. Eu vou cuidar de quem você verdadeiramente é. Mas fala o seguinte, vai lá. O que diz aí? Chama o seu marido e volte aqui. Vamos tentar trazer para o nosso contexto? Maridos e namorados. Levanta a mão assim. Só os homens por enquanto. Maridos e namorados. Levanta a mão bem alto, sim. É nós. Se Jesus falasse assim para você, vai lá, chama sua namorada e volte aqui, quem você ia levar? Vai lá e chama sua esposa, traga aqui, quem que você ia levar? Porque, socialmente falando, eu sou marido de uma mulher só. Fora todas as outras que eu cobiço. Fora todas as outras que na minha mente eu imagino que estou tendo relação com elas, para isso estimular o meu corpo, e eu, enfim, partir para práticas ilícitas, autônomas, de sexualidade corrupta. Vulgo, você já sabe. Mas a minha esposa não sabe disso. Minha namorada não precisa. Aliás, isso tudo acontece aqui dentro. A questão é que Jesus vai falar, vai lá, chama a sua esposa, chama a sua namorada e vem aqui. Quem que eu vou levar? Porque corre o risco de eu chegar lá com a Lidiane e ele falar assim, não, eu quero a sua esposa. Não é essa. Mulheres, a mesma coisa, que eu não quis expor tanto vocês como nós, macho. Mas é a mesma coisa. Se Jesus falasse para você, vai lá, chama o seu namorado, chama o seu marido, vem cá, quem você ia levar? Comece a pensar. Quanto o seu marido e sua esposa conhecem verdadeiramente a seu respeito? Você que ainda não tem namorado ou namorada, que é a maioria, porque eu vi que a minoria levantou a mão. Quem é que você está apresentando para a sua pretendente ou para o seu pretendente? Quem é? Tudo bem. A gente tem que dar uma melhorada mesmo. Tem gente que se não der um bom tapa na peruca, né? Umas menininhas que se não fizer uma maquiagemzinha caprichada, fica difícil o negócio. É ou não é verdade? Tem que dar uma melhorada no visual. Depois que casar, passa. Depois a gente dá uma relaxada. Só os homens. As mulheres não, olha lá. Eu casei, engordei 40 quilos, né? Criei barba. Outro dia postei uma foto no Facebook, né, Daniel? O pessoal falou, ó o capeta, não é o pastor. Drogado, viciado, me xingaram de tudo lá.
pois aquele era eu. Esse não sou eu. Aquele sou eu. Não, mas é sério o negócio. Jesus nunca vai tratar com você a partir desse perfil que você construiu para ser socialmente aceitável. Ele sempre vai tratar você a partir das suas verdadeiras necessidades. E você acha que é bonito você manter um perfil lá no Instagram com outro nome para você tirar foto nu ou nua e ninguém sabe que é você? Você é besta. Você é besta, você acha que ninguém sabe que é você? Quem que você acha que está enganando? Tudo em troca de quê? De vaidade, de ser aceito? Até quando? Até quando você vai precisar criar um personagem para ser aceito? Quando Jesus, na verdade, fala para você, vai lá, chama teu marido, vem cá. A parte boa dessa mulher é que ela foi sincera. E a história começa a mudar quando ela olha para Jesus e fala assim, eu não tenho marido. E Jesus fala, é verdade. E ele vai no ponto, porque 5 maridos você já teve. Jesus vai no ponto com a gente. E qual foi a reação da mulher? Senhor, vejo que tu és profeta. Essa é a nossa reação a Jesus. Senhor. Lembra da oração de Davi? Tu me... Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me levanto. Esquadrinhas o meu... Hein? Andai o meu deitar, penetras os meus pensamentos. Ainda a palavra nem me chegou à boca, e tu, Senhor, já a conhece toda. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, não posso alcançar. Se subo aos céus, lá estás. Se desço às profundezas das águas, lá estás também. E por aí vai. É assim. Tu és profeta. E aí ela vem falando de algo que é o que eu queria, na verdade, deixar para você essa noite. Nossos pais, versículo 20, adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Nossos pais diziam que o point é a PIB. Mas os mais conservadores falam que lá na IPB tem uma galera massa. É isso que ela está dizendo. Na central, melhor dizendo. Tem um da visão lá, da visão é massa. Pegou Michel Peragin no colo. Diante de 52 mil pessoas. Quase jogou ele no chão. Disse Jesus, mulher, vai chegar a hora que não é nem na PIB, e nem na Central, e nem na CCC, e nem na IEC, e nem no Bola, e nem na Igreja do Cinema, e nem na ABA, e nem na Assembleia de Deus. Não é. E olha o que ela diz assim. O que ele diz? Vocês adoram o que vocês não conhecem. Eita. Quando você canta essas palavras aqui, para a gente pegar o contexto de música, quando você canta essas palavras para Jesus, você já parou para pensar? Quando você canta, por exemplo, toma o meu coração e a minha alma, eu vivo só para ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu que... É verdade isso. É o querer dele mesmo na sua vida.
Ou isso é mais um perfil fake gospel que você adotou da porta para dentro? Pastor, você está pegando pesado hoje. Eu? É a Bíblia, gente. É a Bíblia que tu me deste, Senhor. Porque Deus nos leva a sério, queridos. Deus nos leva a sério. Aliás, essa é uma definição que eu aprendi no meu primeiro ano de conversão, em 1996. Alguns aqui não eram nem nascidos. E o meu pastor, meu primeiro pastor, me falou para mim: Davi, temer a Deus é levar Deus a sério. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é levar Deus a sério, porque Deus nos leva a sério. Começa a pensar nas verdades que você disse para Jesus hoje. Aliás, quando você fala assim, toma o meu coração e minha alma, se Jesus levar você a sério a partir de hoje, fala, então tá bom, vou tomar nas minhas mãos. Você já imaginou a crise que você vai ter hoje? Quando você sair daqui e resolver fazer a sua vontade e o Espírito Santo falar assim, não. Eu vivo isso com a Isabela. A Isabela, minha filha, às vezes ela chega assim, papai, vamos. Eu falo, não. Ela, não. Agora ela desenvolveu uma mania. Ela fala assim, papai, deixa eu te falar uma coisa. Ela quer enrolar. Ela fala, filha, é igual a gente. Não, Deus fala não pra gente, a gente vai orar, né? Não, papai, deixa eu te falar uma coisa. Aí a gente fala alguma coisa e Deus, não. Foi você que falou isso para mim. Esse negócio de tomar o coração, irmão. Eu só estou levando a sério o que você falou. Você lembra da história do Jó, não? Pensa comigo aqui. Só um parênteses. Você lembra como é que começa o livro de Jó? Alguém já leu o livro de Jó aqui? Como é que começa o livro de Jó? No dia em que todos os anjos... o livro de Jó não tem nada a ver com Jó. Tem a ver com capeta. No dia que a capetaiada, os anjos, teve uma conferência no céu, e foram lá os anjos, tudo prestar conta, né? Assim começa o livro, pode olhar aí. Aí chegou um anjinho, falei, aí, que música você está tocando essa harpinha? Estou tocando, agora está na moda o Em Teus Braços, meu descanso. Eu toco, você tem que ver, eu toco lá na igreja, todo mundo canta junto. Legal, tá. Aí chega o capeta amor, vulgo, não, tadinho, gente, não fala isso não. Não faz, vocês param com isso, gente. O mundo vai acabar hoje 11h30. Né? Fala isso não, gente. Vocês parar com esse negócio, hein? A boca fala que o coração está cheio, hein, gente. Oh. O vulgo deve correr desse menino. Chegou lá, e aí Deus falou, olha para mim aqui, Deus falou para Jó. Para Jó não, para o diabo. Onde é que você estava? Eu estava lá de varde lá na terra. Aliás, ele não faz outra coisa. Estava lá dando rolê lá de varde. Aí o que Deus disse? Viu Jó? Aí ele, a propósito, Deus pôs Jó na encrenca. Essa está na Bíblia. Tinha nada, o Jó estava quietinho lá, fazendo o sacrifício dele, indo na igreja, adorando a Deus, toma meu coração. E o Jó cantava, toma meu coração, toma minha alma, porque Deus tomou e falou, viu Jó? O capeta, a propósito. Até eu que sou mais capeta do que mais... Até eu que sou mais besta, mas aí é a mesma coisa, né? A besta. Até eu que sou mais besta. O homem é rico, o homem é crente, o homem tem uma esposa linda, uns filhos abençoados. Até eu que sou mais besta. Aí, é? Vai lá e tira. Tira tudo. Vai lá. Liberou geral pro capeta. Só falou para ele, só não mata ele. Às vezes eu estou orando por alguém assim, eu falo, Jesus, o que eu faço? Ele fala, vai lá e tira tudo. Só não mata ele. Eu falo, beleza. Eu não sou capeta, mas às vezes eu tenho vontade de... E aí, tô maldoso, hoje é dia de maldade, né? O capeta começa a mexer na vida dele. Porque Deus levou Jó a sério.
Ah, pastor, mas essa, os teólogos de plantão. Ah, mas essa não é uma história verdadeira, isso é uma lenda. Dane-se. Dane-se. Vai falar que a história dos 3 porquinhos é verdadeira. Conta isso para minha filha para você ver. Ela vai falar, é verdade. Porque a verdade está na cabeça de quem presta atenção nos princípios e não na história. Agora você vem com essa historinha de Deus levar você a sério, beleza. Você vai sair daqui em crise. É o que Jesus está falando para ela. E aí Jesus vem e diz aquilo que machuca. Vem a hora, versículo 23, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, pensa comigo, se existem verdadeiros adoradores, está implícito em que existem, concorda comigo ou não? Toda palavra objetiva estabelece um antônimo dela na afirmativa, certo ou não? Se eu falo assim, hoje está bonito o dia, significa que tem dia que não é bonito, certo? Pastor Davi é lindo, significa que o pastor Juarez e o Wesley não são tão bonitos assim. O Wesley ainda é um cuticute, mas o Juarez é careca, esquisito, fala com o beijo para frente, né? Fala umas palavras difíceis. Chefe, eu te amo, chefe. Você é lindo. Está entendendo? Então a pergunta é: que adorador que você é? Diante de tudo isso que Jesus costurou com ela, porque era esse o ponto que ele queria chegar com ela. Ah, você quer adorar a Deus? Você quer se relacionar com Deus? Você quer consertar a sua história? É isso que você quer? Quando você fala que você teve 5 maridos, tal, quando você fala que eu sou profeta, que você quer adorar, porque ele desperta então nela uma necessidade. Eu não quero só água, como aquela canção, eu não quero só o reino, quero te ver face a face, beleza. Eu não quero só o benefício, eu quero um relacionamento, tá bom? Mas eu preciso te dizer que Deus é, versículo 24, Espírito. E os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Que tipo de adorador é você? Antes, deixa eu te falar que adoração não é cantar música para Jesus. Adoração não é vir na igreja. Adoração não é vir no culto. Adoração é relacionamento. Você sabia que a raiz da palavra adoração em grego, a raiz da palavra adoração em grego, significa virar-se para beijar? Olha que legal isso. A etimologia da palavra nasce dessa expressão. É o ato de virar-se para beijar alguém. É uma relação. Então não é só no momento. Eu não sou marido da minha esposa só dentro da minha casa. Eu sou marido da minha esposa dentro da minha casa, na igreja, no núcleo, no shopping. Então por que eu saio de casa, deixo a minha esposa e saio com todas as outras esposas que eu tenho por aí? E depois eu venho adorar a Deus? Eu sou verdadeiro adorador? E aí a gente passa a ter um problema. Porque essa expressão, Deus é Espírito, importa que, na verdade, a construção da ideia ali é, não tem outra forma. Não tem outra forma de ter um relacionamento com Deus, se não for, e aí eu já preguei aqui uma vez, a tradução ali mais correta é, no Espírito da verdade.
É um construto. É uma frase assim, adoração no espírito da verdade. É aquela coisa que a gente fala assim, hoje eu estou no espírito, eu não estou no espírito, hoje sabe aquela coisa da sensação, da presença? Está entendendo o que eu estou dizendo? Hoje eu estou com o espírito meio agitado, não é o espírito de... Não. É o espírito de presença. Então quando Jesus fala assim, os verdadeiros adoradores adoram no espírito da verdade, está dizendo que é um modus vivendi dessas pessoas. É como eles se apresentam o tempo todo. É como eles são. Mas, cara, se eu não tenho coragem de assumir quem eu sou, nem nas minhas redes sociais, o que me leva a crer que eu estou sendo quem eu sou diante de Deus? E a pergunta é, quem Deus vê quando Ele olha para mim? Que adoração Deus encontra em mim? Que relação eu tenho com Deus? Ou Deus tem comigo? E isso é grave. Porque se eu não tenho uma relação verdadeira com Deus, não tem oração minha que Deus vai ouvir, não tem pedido meu que Deus vai ouvir, não tem nada, porque não existe uma relação verdadeira. É perfil fake. Não sou eu. Aliás, queridos, em Mateus 25, eu volto para esse texto, tem algo muito grave que Jesus está dizendo sobre o grande julgamento. Ele fala de forma alegórica, mas ele diz que tem muita gente que vai chegar diante de Jesus e falar, Senhor, no teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fui crente, eu fui presbítero, eu fui diácono, fui líder de louvor, eu participei daquele outro ministério, eu fiz tudo no teu nome, Senhor, aleluia, surianda decanta labassúria. Estou aprendendo. E Jesus vai falar assim, quem é você? Eu conheço o seu pai, conheço a sua mãe, eu não conheço você não, cara. Nunca te vi. Aliás, dá licença, que eu tenho tanto de gente que eu conheço bem. E para nos surpreender, o texto ainda diz que tem muita gente que Jesus vai chamar de filho, que aqui a gente está falando filho da, ou filho do, mesmo de Jesus. Está lá na sua Bíblia, Mateus 25, só você ler lá. É tempo, gente, da gente assumir a nossa verdadeira identidade diante de Deus. É tempo da gente se apresentar diante de Deus como a gente verdadeiramente é. Porque é só a partir disso que a nossa vida vai ser mudada. Deus não entra em projeto fracassado. Em João 8, um pouquinho mais para frente, não, em João 14, um pouquinho mais para frente, Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for dessa forma. Eu preciso te dizer nessa noite que talvez você tenha ido ao Pai, achando que está indo ao Pai, mas você pode estar indo a qualquer lugar, menos ao Pai, porque quem vai não é você. E eu quero terminar deixando um desafio para você, em nome de Jesus. Assuma-se. Assuma-se diante de Deus, pelo menos diante de Deus. Ah, pastor, eu sou gay. Eu sou gay, não posso, meu pai e minha mãe não podem saber. E você acha que Deus não sabe? Ah, pastor, eu sou mentiroso. Você acha que Deus não sabe? Aí você fala, beleza. Ufa, ia falar para você, pedir para eu contar para alguém. Pois é. A Bíblia diz que eu preciso confessar os meus pecados a Deus para ser e ao outro para ser curado. Perdão está perdoado, em nome de Jesus. Acabou. Mas quem vai pagar a conta?
Quer dizer, então, que é assim que a gente quer se relacionar com Ele. Eu vou lá, mato o único filho de uma moça, certo? O único filho de uma moça, eu vou lá, quando uma briga de trânsito, perco a cabeça, puxo um canivete, esfaqueio o cara. Aí vem a mãe, eu falo assim, perdi a cabeça, você me perdoa? Ela fala, perdoo, está tudo bem, segue o seu caminho. É assim que funciona? É assim que funciona, gente? Então por que você acha que é assim que funciona com Deus? Você chega, fala, Senhor, me perdoa e está tudo bem. É assim? Não é assim não, gente. Nós não precisamos colocar lá no perfil fake. Mas você precisa chegar em quem você está aviltando, em quem você está... Ou se você não tem condição de chegar diretamente, procure alguém. Assuma a verdade a seu respeito. E, gente, a gente acha que isso é vergonhoso. Vergonhoso é um dia eu chegar diante de Jesus e ouvir dele, cara, eu não te conheço. Isso é vergonhoso. Porque ele já sabe quem a gente é. É o contrário do que você imagina. O dia que você se colocar diante dele no espírito da verdade, dizendo, eu não tenho marido, dizendo, olha, eu não sou isso que você pensa a meu respeito. O dia que você chegar diante de alguém que junto com você vai ser instrumento de Deus, sua vida vai mudar, meu irmão. Porque será construída uma relação sólida a partir da verdade a seu respeito. Imagina onde que vai dar esse casamento que você está pensando, nesse namoro. Imagina se um dia você está lá com 20 anos de casado, a sua esposa descobre tudo a seu respeito. Pergunta o que valeu 20 anos de casamento, mais 5 de namoro. Não era melhor lá atrás, no namoro, você chegar e falar assim, olha, eu tenho isso aqui, sou eu preciso de ajuda, eu quero casar com você, mas não é melhor? Traduza isso agora para todas as suas formas de relação. A verdade dói às vezes, queridos, eu sei. Mas Deus está na verdade. Não há Deus fora da verdade. E eu quero convidar você nessa noite a pelo menos sair daqui desafiado. A assumir quem você é diante de Deus. E quem sabe tomar coragem de procurar ajuda para se livrar, para não ter mais que ir buscar água meio-dia, escondido de todo mundo, porque todo mundo sabe ou desconfia a seu respeito e você tem vergonha. Para você não ter mais que ficar contando historinha para boi dormir, você não, esse poço aqui é Jacó, porque nosso pai, e porque você não tem nem um baldinho para pegar água. Essas historinhas que besta que aquela mulher contou para Jesus. Jesus, com maior paciência, ouviu. Como ele ouve as suas. Com a maior paciência do mundo. Não, Jesus, foi muito difícil aquele dia lá e eu não resisti. Isso é besta. Para. Chegou, fui mesmo. Infelizmente, não queria. Está doente, está ruim, está indigesto, a verdade é essa. Sabe, eu quero mudar. E vou mudar. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz, tudo que te vier a mão para fazer, faze conforme todas as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há empreendimento nem projeto algum. Tudo que te vier a mão. E nessa noite o Senhor está trazendo para você, mais uma vez, algo para você decidir. Para você sair daqui como verdadeiro adorador. Em espírito e em verdade. Foi para isso que você nasceu. Para glorificar a Deus. Primeira pergunta do nosso catecismo. Qual o fim principal do homem? O
fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Você foi feito para a glória de Deus, querido. Você foi feito para revelar a imagem de Deus. Toda a criação revela o que Deus pode fazer, mas somente você pode revelar quem Deus é. Deus se revela para o mundo através de você. A glória de Deus é revelada através do seu testemunho. O caráter de Deus é revelado através do seu testemunho. Viva para a glória de Deus. Amém, queridos? Feche os seus olhos, curva-se diante do Senhor. Se você quiser se ajoelhar, vamos ter um momento de oração pessoal aí, individual. Faça a sua oração em nome de Jesus. Esquece do resto. Espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, ó Rei dos reis,
amor, ó Deus, que nos leva à verdade. E a verdade, Deus, é uma só. A verdade não tem variantes. A verdade, ó Deus, ela é aquilo que nos define de fato. Mas a verdade acerca de nós mesmos, ó Pai, é algo muito, muito pesado, difícil de ser admitido, de ser reconhecido, Deus. E parece que algo foi construído em nós, que a gente tem que ficar o tempo todo fingindo ser quem a gente não é. Eu não sei de onde veio isso, mas eu sei, ó Deus, que isso é uma mentira, isso é uma mentira. Que o Senhor nos conhece como nós verdadeiramente somos. O Senhor nos ama dessa forma. O Senhor nos ama exatamente assim. Aliás, o que nos torna objeto do seu amor, ó Deus, é justamente o fato de sermos quem nós somos. Se nós fôssemos perfeitos, nós não precisaríamos do seu amor. O Senhor veio para amar aquele que ninguém ama. E nós somos esse alguém, Pai, porque assumir as verdades acerca de nós pode fazer com que as pessoas que nos amam não nos amem mais. Elas vão descobrir tudo aquilo que não presta em nós e vai ser muito difícil isso. Mas eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor venha nos encorajar, Deus, nessa noite. Assumir, Deus, quem nós somos diante de Ti. E saímos aqui com a verdade, tão somente a verdade, Deus. Por favor, Deus, ajuda-nos nessa noite. Consola-nos, encoraja-nos, ó Deus. Dá-nos força, Deus, para seguir em frente com a verdade, abandonando a mentira, Deus. Deus, dá-nos coragem para fazer as mudanças que são necessárias para que as verdades acerca de nós elas possam aparecer, Deus. Pagarmos o preço da verdade. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos a pagar o preço da verdade. Ministra-nos, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus e queremos mesmo, Deus, dizer que nosso prazer é te louvar, Deus, e é para te adorar que nós nascemos, Deus, é para te adorar, Senhor. Para te adorar, oh Deus te abençoe. E nós estamos juntos nessa jornada pela verdade, para que o Espírito da verdade se manifeste em nós. Amém, queridos? Bom, meninas, só um minutinho, gente. Oi pessoal, tudo bem? Então, primeira coisa, não saiam correndo, porque a gente comprou 17 pizzas. Elas estão chegando. E a gente queria pedir para que todo mundo pudesse ficar. A gente vai comer as pizzas aqui do ladinho, para ninguém ter que sair correndo, ter dificuldade de carona e tudo mais, para a gente também relembrar o tempo